aqui atrás aqui. Tudo bem. Aqui, gato. Pra alça lá pra cima? Eu quero deixar um pouco mais forte. Mais forte? Tá no máximo. Ele pode ficar assim ou quer que ele fique? Pode ficar.
Bom dia, povo de Deus. Vocês estão felizes com Jesus? Dão glória a Deus aí. Vamos celebrar o nosso Rei nessa manhã, amém? O Senhor tem feito grandes coisas por nós. O seu amor é perfeito e é profundo, aleluia, glória a Deus. Parará os laços do teu grande amor. De longe ouvimos o amor que chama, paixão profunda, bondade e graça se derramando. É tão profundo, tão imenso e cobre-nos. É furioso, poderoso e abraça-nos. Só Ele pode devolver a vida aos corações. O Pai que seu Filho nos deu, o Filho que por todos morreu. Em nós derrama amor e graça e nos convida à sua mesa, nos alcançando. É tão profundo, tão imenso e cobre-nos. É furioso, poderoso e abraça-nos. Só Ele pode devolver a vida aos corações. É tão profundo, tão imenso e cobre-nos. É furioso, poderoso e abraça-nos. Só Ele pode devolver a vida aos corações. A vida aos corações. Só Ele, só Ele. Aviva-nos. É tão profundo, tão imenso e cobre-nos. É furioso, poderoso e abraça-nos. Só Ele pode devolver a vida aos corações. É tão profundo, tão imenso e cobre-nos. É furioso, poderoso e abraça-nos. Só Ele pode devolver a vida aos corações. É tão profundo, tão imenso e cobre-nos. É furioso, poderoso e abraça-nos. Só Ele pode devolver a vida aos corações. É tão profundo, tão imenso e cobre-nos. É furioso, poderoso e abraça-nos. Só Ele pode devolver a vida aos corações. Aplauda esse amor de Jesus aí, meu irmão. Nessa manhã declaro o seu amor a Jesus. Diga a Ele, Ele é santo, santo, santo. Digno é o Cordeiro que foi morto. Santo, santo Ele é. Um novo cântico ao que se assenta sobre o trono dos céus.
Cordeiro que foi morto. Santo, santo Ele é. Um novo cântico ao que se assenta sobre o trono dos céus.
és maravilhoso. Nós preparamos a mesa, Pai, para Ti. Nossa casa já está arrumada, Jesus. Vem ser conosco, Pai. Quem é esse que vem nos abraçando? Quem é esse que vem nos constrangendo com o olhar? Ele é tão sábio, ensina em amor.
queridos, nós reconhecemos quem Jesus é. Ele é tudo para nós, Ele é o nosso Senhor. E hoje é um dia onde nós recordamos o sacrifício de Jesus por nós, a entrega de Jesus na cruz por amor a cada um de nós. E eu quero convidar você que já aceitou Jesus, que reconhece Ele como o Senhor e Salvador da sua vida, a participar desse momento, a celebrar conosco, a participar da mesa. Todos nós somos chamados a este momento de sentar-se à mesa e participar da Santa Ceia. Então, erga o seu pão. Todos já receberam os elementos? Alguém aqui ainda não recebeu? Todos já receberam. Então, o pão, ele representa o corpo de Cristo. O Senhor Jesus, na noite em que foi traído, pegou o pão, deu graças, partiu e disse: este é o meu corpo, dado em favor de vocês. Façam isso em memória de mim. Então agradeça agora com suas palavras o sacrifício de Jesus por amor a mim e a você. Obrigada, Jesus, porque o Senhor entregou o teu corpo, porque esse imenso amor por mim e pelos meus irmãos, ao se entregar naquela cruz. E nós reconhecemos, Senhor, tamanho amor e tamanho entrega. Participe do pão. Teu sangue leva-me além, a todas as alturas, onde ouço tua voz, fala de tua justiça pela minha vida. Jesus, esse é o teu sangue. Este cálice, ele representa o sangue de Cristo, que foi derramado em favor de nós. Da mesma forma, depois de ter comido o pão, ele pegou o cálice e disse: este é o cálice, a nova aliança no meu sangue. Façam isso sempre em que beberem, em memória de mim. E lá em Isaías também fala assim: certamente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e sobre si levou as nossas doenças. E ao participarmos do cálice, este sangue traz cura para o nosso corpo, traz cura para a nossa alma. Então, quando você tomar, tenha fé que ao participar deste cálice, você está sendo lavado, você está sendo purificado e também você está sendo curado. Então, agradeça com suas palavras. Obrigada, Jesus, porque o Senhor derramou cada gota de sangue em amor e em favor da minha vida. E eu creio, Jesus, que ao participar deste cálice, eu sou curada, eu sou purificada. Amém, Jesus. Em nome de Jesus, participe agora do cálice. Tua cruz mostra tua graça, fala do amor do Pai e prepara para nós um caminho para Ele, onde eu posso me achegar somente pelo sangue. Adore a Ele, adore. Nada além do
aproveitando que você está de pé, que você é livre, saia do seu lugar, cumprimente 2, 3, 4 irmãos, declare uma semana abençoada. Vamos para o nosso momento conexão. Olá, Paz de Sobral! Seja muito bem-vindo ao Paz News de janeiro. Estamos começando um novo ano cheio de expectativa pelo que Deus vai fazer. E já temos uma programação especial preparada para você. Fica com a gente e confere tudo que vem por aí. Fala, galera, Start! No dia 10 de janeiro, às 19 horas, no Campo Junco, teremos o nosso culto Start. Esse será o primeiro Start do ano, um tempo separado para os nossos adolescentes viverem uma experiência real com Deus, com uma palavra poderosa que vai marcar o início desse novo ciclo. Você, adolescente que tem entre 12 a 17 anos, esse culto é para você. Fala, galera de Flay! No dia 17 de janeiro, às 19 horas, teremos o culto Difflin, o primeiro culto do ano para os jovens da nossa igreja. Será um tempo de despertar, alinhamento e propósito, onde Deus vai falar diretamente aos nossos corações. Para ficar por dentro de todas as informações, segue o nosso Instagram, @DiflinSaural. E no dia 30 de janeiro, às 21 horas, no Campus Oeste, teremos a nossa vigília, uma noite de oração, entrega e busca profunda pela presença de Deus. Começando o ano com o coração totalmente alinhado ao céu. Separe essa data. Toda terça-feira, às 19h30, no Campus Oeste, temos a nossa sala de oração. Um tempo para clamar, interceder e fortalecer a nossa vida espiritual, entendendo que tudo começa com oração. E todos os domingos acontece o Tadel, treinamento avançado para líderes, no Campus Junco, às 10h15 e no Campus Oeste, às 18h45. Um tempo de capacitação, crescimento e alinhamento para aqueles que lideram e desejam liderar com excelência. Esse foi o Paz News desta semana. Prepare o seu coração, participe da programação e venha viver tudo que Deus já preparou para esse novo ano. Que janeiro seja apenas o começo de um tempo incrível na presença do Senhor. E não esqueça de nos seguir no Instagram, @PazSobral, e no nosso canal do YouTube, Paz Church Sobral. Deus abençoe e até o próximo Paz News. Tchau, tchau!
abençoado, né? Que bom entregar as primícias ao Senhor, as primeiras horas do ano. E parabéns a você que está aqui, primeiro domingo do ano de 2026, esse ano que é do Senhor, e que grandes coisas nós viveremos em nome de Jesus. E eu gostaria de saber se tem alguém que está nos honrando com a sua presença hoje pela primeira vez. Se você estiver aqui, levante sua mão, por favor. Tem alguém? Uau, sejam muito bem-vindos à nossa casa. Se você ainda não tem uma igreja onde congregar, faça dessa a sua casa e será uma honra, uma alegria e um privilégio para nós ter você conosco. E também, você que está vindo pela primeira vez, eu convido você a conhecer uma célula, um life group. Se você também que está aqui, que já veio outras vezes, porém ainda não conhece uma célula, nós temos aqui o QR Code. Você pode acessar e encontrar uma célula pertinho de você, no seu perfil. Fique à vontade. E se você não conseguir acessar o QR Code, ao final você pode procurar alguém da recepção que eles lhe dará mais informações. Eu quero convidar você agora para um momento especial, que é onde nós iremos primiciar, ofertar e devolver os nossos dízimos. Lá em Deuteronômio, acertei, porque é quase uma trava-línguas para mim, 8:18 fala assim: mas lembre-se do Senhor, o seu Deus, pois é Ele que lhes dá a capacidade de produzir riquezas, confirmando a aliança que jurou aos seus antepassados, conforme se vê hoje. E esse versículo ele fica muito claro, né? É o Senhor quem nos dá a capacidade de produzir riquezas. Então, quando nós reconhecemos que sem Ele nós não podemos nada, que sem Ele nós não podemos produzir nada, e que é Ele, é dele que vem a capacidade de produzir as riquezas. E não é somente sobre riquezas, sobre bens materiais. É também sobre bênçãos, sobre provisão, sobre cuidado, que Ele fez uma aliança com os nossos antepassados e nós podemos usufruir dessa aliança nos dias de hoje. Então, eu convido você que também ainda não teve a oportunidade de primiciar, você que não veio para o culto de primícias, nem para o culto de virada, você ainda tem o mês todinho de janeiro para ofertar as suas primícias ao Senhor. Então, vamos ficar de pé, vamos orar, entregar ao Senhor as nossas ofertas, os nossos dízimos. Paizinho, em nome de Jesus, Senhor, que nós tenhamos sempre no nosso coração essa certeza e esse entendimento que tudo o que nós temos é Teu, tudo o que nós temos vem de Ti, Senhor. E é o Senhor que nos capacita, é o Senhor que nos dá toda a inteligência para produzir riquezas e que nós possamos entregar a Ti, devolver a Ti apenas aquilo que o Senhor nos pede, o que o Senhor nos dá, um coração grato, que nós possamos sempre reconhecer, Pai. Em nome de Jesus, amém. Venha ofertar ao Senhor. Permaneça de pé, vamos ofertar com alegria, amém? O Pai que seu Filho nos deu, o Filho que por todos morreu, em nós derrama amor e graça e nos convida à sua mesa, nos alcançando. É tão profundo, tão imenso e cobre-nos, é furioso, poderoso e abraça-nos. Só Ele pode devolver a vida aos corações. É tão profundo, tão imenso e cobre-nos, é furioso, poderoso e abraça-nos. Só Ele pode devolver a vida aos corações. Bom dia, Paz Church.
Bom dia, bom dia. Quem está feliz aí, diga para a pessoa que está do seu lado, bom dia. Bom dia efusivo, né? Hoje pela manhã. Queridos, antes de iniciarmos a palavra hoje, né, eu quero só apresentar a vocês aqui um casal muito precioso, pastor Isaías, missionária Ruth, se vocês puderem ficar de pé, né, eles são pastores da Paz Cariré, tá certo? Eles são pastores da Paz Cariré, e eles nos ajudam aqui na Paz Sobral, liderando uma célula em inglês, né? Nós já iniciamos, inclusive, o contato, né? Já tem um grupo aqui em Sobral, o pessoal fala inglês aqui em Sobral, e eles já estão linkados com os ingleses também, né? Então, na célula já estão participando também as pessoas que moram na Inglaterra. E o pastor Isaías e missionária Ruth trouxeram hoje para nos apresentar o Gwyn. Yes? Gwyn? Fica de pé, por favor, para que a igreja possa conhecê-lo. Esse é o Gwyn, é membro da célula. Ele é do país de Gales, né? Se você conhece bem, às vezes as pessoas olham para o mapa, veem a ilha e acham que é um país só, né? Mas tem o país de Gales, a Inglaterra, a Escócia, a Irlanda, né? Então, são diferentes. Então, ele é do país de Gales, mas, evidentemente, fala inglês, né? E dentro da nossa mentalidade, né? Dentro da nossa mentalidade aqui no Brasil, por causa do fato de sermos um país continental, a gente acaba achando que é um país só, né? Mas não é, uma reunião de países, tá bom? Então, seja bem-vindo, é uma alegria podermos recebê-lo aqui, tá certo? Então, queridos, como eu já falei para vocês, essa célula em inglês, né, esse Life Group em inglês, ele tem o propósito de estabelecer esse link entre Inglaterra e Brasil, né, para ser bem presunçoso, entre Inglaterra e Sobral, né? Sobral tem essa coisa de querer ser, né, um país, né? Um dia a gente vai proclamar a independência de Sobral, estou brincando. Mas o propósito é que nós possamos também, de alguma forma, ajudar na evangelização lá na Inglaterra, na Europa, né? Nós entendemos que hoje a Europa é o continente que mais necessita da nossa atenção, das nossas orações, de envio de missionários, né? Então, nós os recebemos aqui, mas nós também desejamos contribuir com eles, com aquilo que nós temos de melhor, né, que é a possibilidade de pregarmos o Evangelho de uma maneira mais informal, de uma maneira mais pessoal, né? Então, nós também podemos contribuir com a Europa com a pregação do Evangelho. Mas hoje, queridos, eu gostaria de compartilhar com vocês, na verdade é uma série, né, e eu confesso para vocês que eu tive a pretensão de ser uma única palavra, mas na medida do que eu fui trabalhando, foi se tornando tão extenso o esboço, que eu resolvi fazer uma série com 2 episódios só, né? E a série chama-se Ele se manifestou, tá bom? Ele se manifestou. O propósito da série é trabalharmos a epifania do Senhor. Não é Epifânia não, tá bom? Epifânia é nome de mulher, né? Você conhece alguma Epifânia? Conhece alguma? Né? Então, Epifânia é nome de mulher. Estou falando da Epifania. E o que é Epifania? É a manifestação superior de Deus aos homens. Então, nós temos a teofania, né, que é a manifestação de Deus aos homens. Normalmente, nós veremos teofanias no Antigo Testamento. E hoje nós falaremos sobre a epifania, que é a manifestação superior, ou seja, o próprio Deus se fez homem para se manifestar aos homens, tá bom? Então, na mensagem de hoje, nós nos concentraremos um pouco mais na manifestação de Jesus aos homens e no segundo episódio, na manifestação de Jesus através dos homens, tá bom? Então, estou só dando um spoiler para você.
Você já ouviu falar, quem já ouviu falar de teofania ou epifania? Já ouviu falar alguma vez? Né? Poucas pessoas, realmente não é uma palavra bíblica. Se você procurar na Bíblia, não tem lá epifania. Né? Então, são as pessoas que estudam a Bíblia que resolveram usar essa palavra para se referir a determinados momentos em que Deus se manifesta aos homens. Por exemplo, uma teofania no Antigo Testamento, né? Momentos em que Deus se manifestou de uma maneira clara aos homens, quando ele foi visitar Abraão. Lembra que Abraão recebeu a visita de 3 homens, né? E aí esses 3 homens, um deles disse, olha, na próxima vez que nós viermos, você terá um filho. E Sara riu. Lembra disso? Lembra que, posteriormente, esses homens vieram a Abraão e eles se encaminharam para Sodoma. E em Sodoma, eles retiraram a família de Ló, e logo depois Sodoma foi destruída, Sodoma e Gomorra. Lembram disso? Pois é, esses homens que se apresentaram, nós chamamos de teofania. Foi uma manifestação de Deus episódica, momentânea, temporária, e não a todos os homens. Ali no caso, somente a Abraão, somente a Ló. Quer ver outra teofania? Quando Moisés estava subindo o monte, né? E ele se deparou com a sarça ardente. Então ele viu aquela sarça, e aquela sarça era Deus. Ele falou com Deus ali. Deus falou para ele, olha, tira as tuas sandálias, que o chão onde você pisa é terra santa. Depois Deus falou com Moisés, explicou para Moisés o que esperava dele, né? A questão da missão de Moisés. Posteriormente, quando Moisés foi ao Egito, tirou o povo do Egito para a terra prometida, enquanto eles estavam caminhando, algo acompanhava o povo de Deus. O que era que acompanhava o povo de Deus? Uma nuvem ou uma coluna de fogo, né? Uma nuvem de dia, uma coluna de fogo à noite. Lembra disso? Isso é uma teofania, é uma manifestação de Deus aos homens. Mas eu te pergunto, a coluna de fogo está acesa ainda? Não. A nuvem continua acompanhando? Tem uma nuvem aqui sobre a Paz Church Sobral? Não. Ela foi temporária, né? Ela foi uma revelação menor, né? Embora a gente chame teofania, mas é uma revelação menor de Deus, é uma revelação temporária de Deus, é uma revelação velada de Deus. Você vê, mas vê como se tivesse um véu ali na frente, né? Até que finalmente Deus se fez homem. Então, quando Deus se faz homem, abre-se a possibilidade não de uma teofania, mas de uma epifania. Epi é superior, né? Epifania é uma manifestação superior. Então, não foi apenas uma manifestação temporária e velada de Deus. Foi uma manifestação permanente. Ele nasceu como criança, ele viveu como homem e ele morreu como homem na cruz. E ele ressuscitou como homem. Ressuscitou ao 3º dia, como homem, né? Tomé duvidou, ele disse, Tomé, toca aqui as minhas chagas, para você ver se não sou eu. Então, Jesus ressuscitou como homem. E é porque Jesus ressuscitou como homem que nós temos a esperança da ressurreição. Nós não ressuscitaremos apenas em espírito, mas em espírito, alma e corpo. Porque Jesus ressuscitou. O mesmo Espírito que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, também vivificará os nossos corpos mortais no dia da vinda do Senhor Jesus. Amém? Então, nós temos epifanias, por exemplo, na visita dos magos, né? Quando os reis magos vieram, eles traziam 3 presentes, né? Quais foram os presentes? Ouro, incenso e mirra. Nós já até falamos sobre isso no mês passado, não quero me deter muito nisso. Mas eu lembro quando eu era criança, as pessoas diziam que era porque um dos magos, um dos reis magos, tinha até o nome deles, né?
ele foi mais proativo, e aí ele guardou ouro para dar para aquele rei. Os outros dois eram preguiçosos, e aí pegaram qualquer coisa, né? E aí deram incenso e mirra. Não, querido, não é por isso. Esqueça essa história de que tinha rei mago preguiçoso, né? Eu quero te lembrar que eles fizeram uma caravana enorme para dar aqueles presentes àquela criança. Então, não tinha ninguém preguiçoso lá, né? Então, cada um daqueles presentes anunciava quem era aquela criança. Então, por isso nós chamamos de epifania. Aqueles magos foram até Jesus e um deles deu ouro, que apontava para a realeza e divindade de Jesus. O outro deu incenso, que apontava para a divindade, para o caráter que Jesus tinha de ser Deus, né? Jesus tem de ser Deus. Tinha porque era criança naquele momento, né? Então, ele era digno de adoração. O incenso fala de adoração. E, finalmente, o último traz a mirra. A mirra era um presente importante também, mas a mirra também era utilizada para preparar os corpos de pessoas que morriam. Então, na verdade, aquele último estava anunciando o que ocorreria com Jesus. Ele morreria no nosso lugar. Ele suportaria a nossa morte. Amém? Então, são 3 presentes que anunciavam quem era aquela criança. E por causa desse anúncio, nós chamamos de epifania. Outra epifania, as bodas de Caná. Lembra da história das bodas de Caná? Jesus chegou naquele lugar e aí começou a faltar vinho. E a mãe de Jesus foi até ele e disse: olha, o vinho deles está acabando. E Jesus olhou para Maria assim como quem diz: o que tenho eu contigo, mulher? Minha hora ainda não chegou. Aí Maria chama os serviçais e disse: ó, faça tudo o que ele disser. Né? Maria contou com a compaixão de Jesus e ele, evidentemente, naquele momento teve compaixão dos noivos e transformou água em vinho, né? Então foi um milagre. Jesus se manifestou como alguém que realiza milagres naquele momento. Posteriormente às bodas de Caná, Jesus vai até alguém que nós conhecemos muito bem, que preparava o caminho para alguém superior a ele que ainda viria. Alguém lembra quem é essa pessoa? João Batista. João Batista. E aí vem o título do primeiro episódio: um batismo necessário, né? Então, nós vemos a primeira manifestação de Jesus lá no Natal com os reis magos, né? Os reis magos anunciavam também que Jesus era salvador dos gentios, mas eu gostaria de me deter nessa segunda manifestação, o batismo, né? O batismo também é uma epifania importante, e para isso eu quero ler com vocês Mateus 3, 11 a 17, que diz o seguinte: eu os batizo com água para arrependimento, mas depois de mim vem alguém mais poderoso do que eu, tanto que não sou digno nem de levar as suas sandálias. Ele os batizará com o Espírito Santo e com fogo. Ele traz a pá em sua mão e limpará a sua eira, juntando o seu trigo no celeiro, mas queimará a palha com fogo que nunca se apaga. Então Jesus veio da Galileia ao Jordão para ser batizado por João. João, porém, tentou impedi-lo, dizendo: eu preciso ser batizado por ti, tu vens a mim? Jesus respondeu: deixe assim por enquanto, convém que assim façamos para cumprir toda a justiça. E João concordou. Assim que Jesus foi batizado, saiu da água. Naquele momento os céus se abriram e ele viu o Espírito de Deus descendo como pomba e pousando sobre ele. Então uma voz dos céus disse: este é o meu filho amado, em quem me agrado. E aí eu quero chamar a sua atenção para essa cena. Imagina aí que nesse exato momento nós pudéssemos entrar numa máquina do tempo, né, como espectadores, né, nós não seríamos coadjuvantes nessa cena, mas
espectadores, né, como se a gente estivesse dentro de uma cápsula só observando aquilo. E aí imagina que você entra nessa máquina do tempo e você se depara com a seguinte situação. Um povo reunido à beira do rio, olhando a pregação de um homem vestido com pelo de camelo. Imagina aí essa cena. Eu quero te lembrar do contexto que aquilo estava acontecendo. Eu quero te lembrar que aquele povo que estava ali ouvindo João Batista, eles estavam desejosos de ver uma manifestação de Deus. Já fazia mais de 400 anos que eles não tinham nenhuma manifestação de Deus. Eles ouviam falar da glória da Shekinah que invadiu, né, o templo de Salomão. Eles ouviam falar das manifestações de Deus ao sumo sacerdote no propiciatório da arca. Eles ouviam falar da coluna de fogo, eles ouviam falar da nuvem, eles ouviam falar que o mar se abriu, eles ouviam falar que da pedra jorrou água, eles ouviam falar que do céu caiu pão para alimentar aquele povo. Mas eles nunca tinham visto nenhuma dessas manifestações. É muito parecido com um crente que vem ao culto e diz: senti nada. Sei não, acho que depois que o pastor Fabiano começou a usar paletó para pregar, a presença de Deus foi embora. Eu não sei não, eu acho que foi o ministério de louvor que não estava orando, o ministério de louvor não está se consagrando, porque eu fui ao culto naquele dia e eu não senti a presença do Senhor. Sei não. Acho que alguém naquela igreja está em pecado. Sabe o que é que eu diria? Poxa, será que quem está em pecado não é você que não está sentindo a presença de Deus? Será? Me responda uma coisa, nós podemos viver uma vida santa, uma vida consagrada, uma vida quebrantada diante de Deus e ainda não sentir a presença dEle? Você acha que isso é possível? É, queridos, é possível. Na verdade, todo verdadeiro cristão, todo homem e mulher temente a Deus, que é firmado na palavra de Deus, experimentará esse deserto da presença do Senhor. Mas quem de fato crê em Jesus Cristo, não vive pelo que sente, vive pelo que crê. Então você pode estar fazendo sua caminhada, não sentindo a presença de Deus, mas por fé você compreende que Ele está aqui. Porque Ele mora dentro de nós, Ele veio fazer morada em nós por meio do Espírito Santo. Então, onde você estiver, o Espírito Santo também está lá com você. Você crê nisso? Você crê que Deus te fez morada dele? Você crê nisso? Se você crê, você não precisa sentir. Com isso eu não estou dizendo que a gente não deva atrair a presença de Deus. Claro que nós devemos atrair. E de que maneira nós atraímos a presença de Deus? Através da nossa adoração, através da nossa humilhação. Nós atraímos a presença de Deus na medida do que nós somos dependentes dEle, na medida do que nós pedimos a Ele as mínimas coisas. Senhor, me arruma uma vaga de carro. Senhor, eu queria tanto comer tal coisa hoje. Na medida do que nós nos relacionamos cotidianamente com Deus, nós atraímos a presença dEle. Porque atrair a presença de Deus não tem a ver com o fato dEle estar ou não estar presente. Atrair a presença de Deus tem a ver com a nossa percepção da presença dEle. É por isso que eu falei que a pessoa que não está sentindo a presença de Deus, talvez seja ela que está em pecado. Não está mais orando, não está mais adorando em casa, está se deixando conduzir pela carnalidade. Aí realmente vai ficar tão distraído com as coisas do mundo que não vai perceber a beleza de Deus na sua vida. Mas se nós nos dedicamos a Deus logo no primeiro momento do dia,
eu tenho certeza que você vai perceber a presença de Deus nos mínimos detalhes. E ainda que não perceba, você terá fé suficiente para perseverar, apesar de não estar sentindo nada, porque nós não vivemos pelo que sentimos, nós não vivemos pelo que vemos, nós vivemos pelo que cremos. Amém? Então aquelas pessoas estavam ali testemunhando aquela multidão, né, que estavam, poxa, eles observavam aquelas pessoas, tinham pessoas que vinham de longe, e elas buscavam o batismo de João, porque o batismo de João era um batismo de arrependimento. Então, como é que acontecia? Como era a cena, né, como era a cena? As pessoas vinham, e aí quando elas se colocavam diante de João Batista, elas confessavam os pecados. João, eu estou aqui, porque até esse momento, eu era um ladrão, eu roubava as pessoas, eu roubava a galinha do meu vizinho, né? João, eu estou aqui diante de todos, porque eu quero o batismo, eu quero me arrepender, eu desejo me purificar de todo pecado, porque eu era um fofoqueiro, porque eu era um mentiroso, porque eu era um blasfemo, porque eu era viciado em pornografia, porque eu era iracundo, eu mirava com facilidade, mas eu renuncio a tudo isso, e eu quero o batismo, porque eu quero me purificar de todas essas coisas. Então, todo mundo que buscava o batismo de João, buscava confessando pecados. É por isso que nós não batizamos crianças, né? Eu sei que tem alguns irmãos cristãos que batizam crianças com outro propósito, né? O batismo de criança em igrejas, por exemplo, como presbiterianas, alguns batistas fazem isso também, o pedobatismo, né? Eles o fazem porque eles entendem que naquele momento, simbolicamente, aquela criança faz parte da família de Cristo. Nós não entendemos dessa maneira. Nós entendemos que a criança, quando nasce, ela já é criatura de Deus. Deus já está protegendo aquela criança. Mas a criança precisa ter discernimento do pecado, para que ela possa se arrepender e ela própria fazer a decisão dela de se batizar ou não, né? Pode ser que ela chegue lá na frente e diga, não quero me batizar não criei, eu não criei, então não vou me batizar. Ela tem esse direito. Então nós entendemos que o batismo precisa ser voluntário, e a pessoa precisa fazer isso numa idade que ela tenha discernimento para decidir. Ok? É por isso que a gente não batiza crianças. Mas aquelas pessoas estavam ali, todas elas adultas, confessando pecados e logo depois sendo batizada por João Batista. Mas apareceu um sujeito, do nada, e já chegou para Jesus pedindo para ser batizado. E aí imagina aí, você testemunhando isso, rapaz, muito engraçado. Todo mundo chega, confessa pecado, esse fulano chega aqui, pede o batismo, não confessou pecado nenhum. É muita arrogância, viu? Quer ver como vai levar uma lapada agora de João Batista? Porque João Batista, né, era firino nas palavras, né? Como é uma palavra que a gente usa muito aqui para falar de ferir com palavras. Era firino com as palavras. Quer ver como João Batista vai dar uma lapada? Mas não. João Batista recebeu aquele homem e disse, tu vens a mim? Mas eu é que deveria ser batizado por ti? Aí o pessoal, peraí, quem é esse cara? Quem é esse sujeito? Que não tem pecados, e João Batista ainda diz a respeito dele, que deveria receber o batismo dele, quando João Batista que está batizando todas essas pessoas. Quando João Batista, que é esse líder admirado por todos. Sabe, queridos, deixa eu contextualizar melhor essa situação para vocês. Como eu disse para vocês, aquele povo estava esperando a manifestação de Deus há muito tempo. E a manifestação que eles esperavam era o Messias. Mas eles esperavam o Messias como um homem adulto que os liderasse contra a opressão que eles estavam vivendo dos romanos. E antes dos romanos, dos gregos. E antes dos gregos, dos persas. E antes dos persas, dos babilônicos. Olha quanto tempo de opressão eles tiveram.
Primeiro eles foram exilados para a Babilônia pelo rei Nabucodonosor II. Depois eles foram liberados pelo rei, agora não estou confundindo se é Ciro ou se é Dario, né? Um desses dois, tá certo? Foi liberado, né, para retornar a Jerusalém. Alguns deles retornaram a Jerusalém, reconstruíram o templo, né, que não tinha a glória do primeiro, mas reconstruíram aquele templo para voltar a adoração naquele lugar. Mas reconstruíram o templo, estavam esperando a manifestação da glória de Deus no templo, como eles ouviam falar que Deus se manifestou no templo de Salomão, e não aconteceu nada. Nada. E aí eles disseram, não, mas agora nós estamos no templo, nós estamos adorando, agora Deus vai se manifestar. Mas não, Deus não se manifestou. Apareceu um jovem de 20 e poucos anos, e ele acabou conquistando todo o Império Persa, Alexandre o Grande. Aí Alexandre morreu com 30 e poucos anos de idade, os seus generais, cada um deles assumiu uma província, né? Então um deles ficou sediado na Síria, né? Os Seleucidas, né? que era todos aqueles que obedeciam a Seleuco, que era um dos generais de Alexandre, e os outros ficaram com Ptolomeu, no Egito. Então o Egito era a capital de outro dessas províncias, né? Então começou o Império Ptolomaico, o Império Seleucida, né? E os outros impérios também na Europa, né? E em outras áreas. Mas os dois que rivalizavam com Jerusalém no meio eram os Seleucidas no norte e os Ptolomaicos no sul, no Egito. Então aquele povo, ora eles eram oprimidos pelos Seleucidas, ora eram oprimidos pelos Ptolomeus. Mas viviam debaixo de opressão. Até que finalmente apareceu alguém para derrotar os Seleucidas. Um general romano chamado Pompeu. Sabe o que esse general fez? Ele diz, rapaz, esse templo aí, o que é que tem nesse templo? A presença de Deus se manifesta no templo. E quero ver esse negócio. Foi lá e entrou no Santo dos Santos. Aquilo foi considerado uma terrível blasfêmia. Como um homem, e ainda mais um pagão, um ímpio, alguém que nem é filho de Deus, muito menos sacerdote, entra no Santo dos Santos, o lugar santo, o lugar santíssimo, onde a presença de Deus se manifesta? Pompeu fez isso. Então, se no primeiro momento eles estavam, né, nós fomos libertos dos Seleucidas, logo depois eles perceberam, meu Deus, mudamos de um opressor para outro opressor. A gente está vendo aí a situação da Venezuela, né? Está todo mundo aí preocupado com essa situação toda. Agora são nossos vizinhos, né? Antigamente a gente falava da Ucrânia, agora é a Venezuela. Então nós temos que orar pela Venezuela, temos que orar pelo Brasil, temos que orar pelos Estados Unidos, temos que orar por paz no mundo, temos que orar, né? Então aquele povo, poxa, nos romanos continuaram sendo oprimidos. Eles disseram, poxa, quando é que finalmente vem o Messias? Nós estamos esperando por ele há quanto tempo? Isaías profetizou o Messias, mas cadê esse Messias? Cadê esse homem? E João Batista anunciava, olha, depois de mim virá alguém que não os batizará com água, mas com o Espírito e com fogo. Aguardem, eu só estou preparando o caminho para ele. Então, quando João Batista recebe aquele homem, né, e diz, eu é que deveria ser batizado por você, aquelas pessoas começaram a se perguntar, quem é esse? Quem é esse homem? Quem é esse a quem João Batista anuncia como aquele que é digno de o batizar? Por que tamanha afronta? E aí vem a pergunta, por que o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, se submeteria a um batismo? Porque você sabe quem ele era, porque você leu na Bíblia quem ele era, mas aquele povo ainda não sabia quem era aquele jovem, de 30 anos que foi lá buscar o batismo. Eles não faziam ideia de quem era, você sabe quem ele era. Quem ele era? Jesus Cristo, o Filho
de Deus. E foi exatamente isso que aconteceu naquele lugar. Mas eu creio que você também continua se perguntando, se Jesus não tinha pecados, por que ele buscou o batismo? Você já se perguntou? Já ficou com essa dúvida? Por que foi mesmo que ele foi ser batizado? Por que é que o próprio Jesus insiste com João Batista e diz, é necessário que se faça dessa forma para que se cumpra toda a justiça? Que justiça? Se o batismo era para arrependimento de pecados e ele não tinha pecados, para que foi que ele foi batizado? E a resposta, queridos, está na epifania, na manifestação de Deus aos homens. A revelação, cumprindo toda a justiça. Olha só o que Jesus diz em Mateus 3,15. Deixa por enquanto, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então, queridos, o batismo de Jesus não era sobre arrependimento. O batismo de Jesus era sobre identificação e obediência. Tinha nada a ver com arrependimento. Identificação com quem? Com quem Jesus estava se identificando? Imagina aí novamente a cena, vamos voltar na cena, né? Diversos homens e mulheres reunidos ali à beira do rio, João Batista dentro do rio, batizando aquelas pessoas, e aí eu imagino, tinha uma fila de homens e mulheres lá, esperando o momento do batismo, confessando pecados e pedindo batismo para serem purificados. Aparece finalmente aquele homem, eles escutam a conversa de João Batista com aquele homem, e eles se deparam com aquela situação. Até que finalmente aparece a manifestação de uma pomba, pousou sobre aquele homem, e uma voz audível a todos ouviram aquela voz. Disse, este é o meu filho amado, em quem me agrado. O que era que aquele povo estava esperando há 400 anos? Uma manifestação de Deus, não foi? Pois diante daquele jovem que estava sendo batizado, eles tiveram o privilégio de perceber de maneira audível a manifestação do próprio Pai, que disse, para quem quisesse escutar, e para quem não quisesse também, este é o meu filho amado, nele eu me agrado. Imagina só essa cena, imagina só, alguma vez na vida você imaginou que você experimentaria a pandemia que a gente experimentou? Você foi um privilegiado. Quando você estiver bem velhinho, né, e as pessoas estiverem falando de história sobre uma pandemia, as pessoas duvidando, né? Negócio de pandemia, eu acho que estão inventando essa história. Você vai bem velhinho lá, você, não, eu estava lá, eu tomei cloroquina. Né? Você vai poder dizer isso. Você vai poder dizer também, né, porque você está experimentando isso agora, olha, os Estados Unidos invadiram um vizinho nosso, a Venezuela. Tiraram o presidente lá e sabe-se lá o que é que ainda vai acontecer. Você vai testemunhar isso. Então, coisas que ninguém testemunhou, você está testemunhando. Coisas que ninguém testemunhou, aquele povo estava testemunhando. A voz de Deus, que só foi ouvida por Moisés, estava sendo ouvida por todo o povo. Olha que manifestação maravilhosa de Deus. E o que é que aquela manifestação dizia? Este é o meu filho amado, em quem me agrado. E aí eu quero refletir com você. Sabe, queridos, a verdadeira justiça, ela começa com a humildade de se identificar com o propósito de Deus. Mesmo que pareça irracional à lógica humana. Então, quero te fazer lembrar do seguinte. Aquele povo estava esperando um Messias, não era isso? Como era o Messias que eles queriam receber? Um homem que os ajudasse a se libertarem da opressão agora dos romanos. Não era isso que eles esperavam? Foi isso que se manifestou? Não. Jesus não veio libertá-lo apenas da opressão dos romanos. Ele veio libertá-los da opressão do pecado e da morte.
Era algo muito maior do que os romanos, mas era muito diferente do que os homens estavam esperando. Então, isso que aconteceu no tempo de Jesus continua acontecendo hoje. Às vezes a gente espera de Deus manifestações, e aí ele se manifesta de uma forma diferente daquilo que a gente pediu, e a gente precisa ter cuidado para não desprezar as manifestações de Jesus hoje, como os judeus desprezaram as manifestações de Jesus no tempo deles. Porque eles esperavam um Messias de uma determinada forma, mas ele veio de outra. Aquele Messias não veio como um líder com espada na mão, né, para destruir e matar aqueles homens, a carne daqueles homens, não. Ele já veio ao mundo se humilhando. Imagina só, Jesus, que é eterno, né? Ele não tem começo e ele não tem fim, ele é eterno. Imagina ele num dado momento, decidindo vir para esse mundo, para esse tempo e espaço. Só o fato dele ter decidido vir até nós, já foi uma humilhação. Já foi uma humilhação. Mas ele veio. E ele veio, ele poderia ter vindo até e disse, rapaz, tudo bem, eu vou me submeter a essa humilhação de ir para a terra. Eu vou me submeter a essa humilhação de me fazer homem. Eu vou me submeter, mas eu quero pelo menos nascer num palácio. Eu quero todos os reis da terra, diante do local onde eu vou nascer, e na hora que eu nascer, eu quero que eles tirem as coroas dele e coloquem nos meus pés. Podia ter sido assim? Podia. Ele era digno disso? É digno disso. Mas não foi assim que ele decidiu vir ao mundo. Ele decidiu vir ao mundo se humilhando. Ele nasceu num lugar qualquer, foi colocado numa manjedoura, num lugar que nem foi feito para uma criança ficar dormindo, foi feito para que um animal comesse, logo devia ser um local talvez infestado de pulgas, de carrapatos, né? Cheirando a cocô de vaca, né? Cheirando a animais. Foi nesse lugar que Jesus nasceu. E no lugar de reis, colocando as suas coroas aos seus pés, haviam pastores que foram convidados a testemunhar o nascimento do Salvador do mundo. O que Deus ainda conferiu a ele foi a visita de 3 reis, e esses 3 reis trouxeram presentes a ele e anunciaram ao mundo, aquelas testemunhas ainda, quem era aquela criança. Então, Jesus se humilhou e o Pai o exaltou. Também no batismo, Jesus se humilha, ele entra na fila dos arrependidos, embora ele não tivesse pecado nenhum. E como ele se humilha, o que foi que o Pai fez? O exaltou. E exaltou como? Deus testemunhou diante de todo aquele povo quem era aquele jovem. Não era mais uma criança, era um jovem de 30 anos de idade. E aquela voz disse, este é o meu filho amado, em quem me agrado. Lá na frente, um pouco antes da ceia que nós celebramos hoje, Jesus cinge os lombos, né? Tem Bíblias que usam essa expressão, cinge os lombos. O que era isso? Ele pegava uma toalha bem grande, amarrava na cintura, né? E para quê? Para que ele pudesse lavar os pés dos seus discípulos. Pedro ainda disse, de jeito nenhum, você não vai lavar meus pés não. E Jesus disse para ele, se eu não lavar teus pés, você não terá parte comigo. Aí Pedro, então não lava só meus pés, lava-me todo. Aí Jesus vai e fala, não, já tomou banho? Se já tomou banho, o corpo está limpo, vou lavar só os pés. Cala a boca aí, meu irmão, deixa eu continuar aqui meu filme. Jesus, acho que devia ter dito isso para Pedro. Então, queridos, o que é que acontece? Na Santa Ceia, mais uma vez, Jesus se humilha. Lavar os pés era tarefa de servo, e o servo mais raso. Então, Jesus se humilha diante dos discípulos, naquele momento.
não só se humilha diante dos discípulos naquele momento, como ele também logo depois se entrega aos guardas. Um dos guardas, inclusive, teve a orelha decepada por Pedro. Jesus apanha a orelha dele e cola de volta. Mas, poxa, aquele soldado não estava ali para humilhar Jesus? Era, mas sabe o que Jesus fez? Pegou aquela a orelha dele e colou de volta. Apesar de estar sendo humilhado pelos homens, ele não se sentiu humilhado pelos homens. E por quê? Porque Jesus tinha consciência plena da identidade dele. Sabe, queridos, às vezes no nosso cotidiano, nós temos tantas oportunidades de termos a mesma atitude de Jesus, mas será que nós temos? Vamos imaginar aqui uma situação, você está no trânsito, está numa boa, ouvindo um louvor, né? Ouvindo um louvor no seu carro, e aí você sente um impacto atrás, pá, alguém bateu no teu carro. Como é que você sai do carro? Como é que você sai do carro? Você sai do carro aleluiado. Ô querido, o que foi que houve? Você está bem? Está tudo bem aí? Você estava usando o cinto de segurança? Se machucou? Está precisando de assistência médica? Posso fazer alguma coisa por você? É assim que você desce do carro? Só reflita, não me responda não. É assim que você desce do carro? Ou você desce do carro cheio de direito, não tire seu carro do lugar não, deixa ele aí, mexa no carro não. Como é que pode negócio desse, rapaz, bater atrás do meu carro? Você está cego? Você está demente? Você está drogado? Você estava vendo celular, não era isso? Você faz isso? Se fosse Jesus, faria isso? Você está disposto a se humilhar, mesmo tendo completa razão? Porque numa situação dessa você está cheio de razão. Bateu atrás, não foi? Você está cheio de razão. Deixa eu mexer um pouquinho mais na tua ferida. Você foi lá na pessoa, né? Você estava ouvindo louvor, você diz, não, agora eu tenho que ser crente, que eu estava ouvindo louvor. Tenho que ser crente. Aí você vai lá e diz, ô querido, tudo bem, tá tudo ok com você? Você está tudo direitinho, né? Se machucou, está precisando de ajuda. Aí a pessoa, não, rapaz, o que foi que houve? Você estava distraído? É, rapaz, eu me distraí aqui e tal. Mas está tudo bem com você? Tá tudo bem comigo. Né? Me diga uma coisa, você tem como pagar o prejuízo do meu carro? Eu disse, rapaz, infelizmente não. Na verdade, o carro que eu estou usando aqui é emprestado. É emprestado. Eu realmente me distraí, bati atrás do seu carro. Né? Aí você vai e diz para ele, querido, pois faça o seguinte, vá em paz, resolva aí o prejuízo do seu carro, deixe que eu resolvo com o meu. Você faria isso? Não me responda. Você faria isso? Porque Jesus se humilhou, e quando ele se humilhou, Deus o exaltou. Amém? Deus o exaltou. Por que Jesus não se sentiu humilhado? Por que ele não se sentiu ferido pelo que as pessoas estavam fazendo com ele? Porque ele sabia quem ele era. Ele é Deus, ele é filho de Deus. E não é exatamente isso que nós somos, filhos de Deus? Então, se nós somos filhos de Deus, tal qual foi Jesus, por que nos sentirmos feridos quando nós somos humilhados? E se alguém chegasse para você e te dissesse, quem você pensa que é? Como é que você reage? Como é que é, rapaz? Quem eu penso que sou? Eu não penso que sou não, meu amigo, eu sou só. Você sabe quem é meu pai? Você sabe quem é minha mãe? Você sabe de quem eu sou amigo? Eita, né? Graças a Deus aqui ninguém faz isso, né?
Ninguém faz isso, porque a gente aprendeu a se humilhar, porque aquele que se humilha é exaltado pelo Pai. Jesus deu esse exemplo. Ele entrou na fila dos arrependidos, mas ele não foi buscar batismo para arrependimento, ele foi buscar batismo para que seja feita toda a justiça. Sabe por que ele estava na fila dos arrependidos? Para se identificar com os arrependidos. Ele estava naquela fila no meu lugar. Ele estava naquela fila no seu lugar. Jesus foi ali, entre aspas, né? Confessar o meu e o seu pecado. Né? Claro que ele não fez isso de forma literal. Mas ele estava ali no meu lugar e no seu lugar. Quem aqui é casado? Levanta a mão quem é casado aí. Eu vou falar primeiro aos homens casados, tá certo? Vou falar primeiro aos homens casados. Querido, deixa eu te dizer uma coisa. Se Jesus veio ao mundo unicamente para obedecer ao Pai, se Jesus se humilhou diante da criatura, ele se humilhou para os homens, se humilhou. Por que é que você não pode se humilhar para sua esposa? Por que ela te pede para fazer alguma coisa e você acha que ela está mandando, vai lá e não faz? Não faço. Está pensando o quê? Que manda em mim? Não faço. Estou dizendo mesmo. Coloque-se no seu lugar. Deixa eu te dizer uma coisa, querido. Se você não quer ser mandado pela sua mulher, faça antes dela pedir. Eu só ouvi vozes femininas dizendo amém. Olha, outra voz feminina, o que está acontecendo? Amém. 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 Então vá lá, querido, você sabe que precisa fazer aquilo, vá lá e faça. Pare de procrastinar, vá lá e faça. Foi o que Jesus fez. Ele não tinha que passar por aquilo, ele não ficou hesitando, vou ou não vou. Ele foi e fez. Ele foi e realizou. Faça o mesmo. Agora eu quero falar para as mulheres casadas. Tá bom? Os homens vão se humilhar, né? Fazendo antes de se pedir, né? Então antes de pedir eles já vão fazer, botar o lixo para fora, tirar a camisa de cima da cadeira, né? Eles vão tirar o chinelo antes de entrar no banheiro, vão levantar a tampa do aparelho sanitário, eles vão fazer isso, sem que você peça. Por outro lado, é importante que você também aprenda a se humilhar, se submetendo à liderança do seu esposo. Eita, agora eu vou ouvir vozes masculinas, não vou? Sabe, queridos, aquela manifestação de Deus também foi uma manifestação trinitária, né? O céu se abriu. O que foi que aconteceu ali, naquele clímax do batismo? Primeiro, o Filho chegando para ser batizado. O Espírito Santo veio sobre ele, pousou sobre ele em forma de pomba. E finalmente o Pai, olha a manifestação da Trindade, o Pai anuncia em viva voz: este é o meu Filho amado, nele eu me agrado. E aí vem, por que o Espírito Santo se fez em forma de pomba? Você já se perguntou? A gente, inclusive, quando fala de pneumatologia, quando a gente vai falar sobre o Espírito Santo, a gente tem que esclarecer para os crentes que o Espírito Santo não é uma pomba. Né, querido? O Espírito Santo não é uma pombinha, tá bom? Uma pombinha branca de cabeça para baixo, né? Normalmente a gente manifesta, né, o Espírito Santo em obra de arte dessa maneira, uma pombinha vindo de cima com a cabeça para baixo. Mas o Espírito Santo não é uma pomba, ele se manifestou como uma pomba. E você já se perguntou por que uma pomba? Por que não foi um gavião? Por que não foi uma águia? Um animal majestoso? Por que não? Por que uma pomba? Quero te lembrar de uma coisa. Deus criou o homem, né? Hoje inclusive eu tirei meu tempo com Deus em Gênesis, exatamente nesse aspecto. Deus criou o homem e depois ele se arrependeu, não foi? Ele disse: meu Deus, os homens se entregaram à iniquidade.
Mas Deus, na sua profunda misericórdia, preservou um remanescente da criação sobre a terra. Ele preservou Noé, sua esposa, seus filhos e suas esposas. E ele também preservou alguns casais de animais. Colocou todos dentro de uma arca e depois ele fechou a arca por fora e veio o dilúvio. Toda a criação morreu afogada, exceto aqueles que estavam na arca. E aquela arca permaneceu vagando aí por mais de 150 dias. 150 dias ali dentro daquela arca. Parou de chover, e aí Noé disse, rapaz, será que tem onde a gente possa pousar? Soltou um corvo. Aquele corvo rodou, voltou sem nada. Anunciou para Noé que ainda não existia terra seca, não havia como recomeçar. Algum tempo depois, ele soltou outro pássaro. Que pássaro foi esse? Uma pomba. Aquela pomba foi solta e algum tempo depois ela voltou com um ramo de oliveira no bico. Lembra disso? Sinal para Noé de que já havia terra seca. E aquilo representava para Noé um novo começo. Então o Espírito Santo se manifesta naquele momento do batismo de Jesus como pomba, anunciando ao povo uma nova aliança, um novo recomeço. Um povo que agora seria perfeito por garantia do próprio Espírito Santo. Um povo que agora seria santo, justo, irrepreensível, perfeito, por garantia do próprio Espírito Santo. E sabe quem é esse povo? Levante sua mãozinha, porque somos nós. Nós somos esse povo, né? Nós somos esse povo e fomos salvos, porque aceitamos a Jesus como nosso Senhor e como nosso Salvador. Então Jesus foi ali não buscar arrependimento, mas buscar unção. E unção para quê? Para realizar o seu ministério. Qual era o ministério de Jesus? Pregar a palavra de Deus, salvar os homens. E foi isso que ele fez. Foi exatamente isso que ele fez. Interessante que quando Deus, o Pai, diz, eis o meu filho amado em quem me agrado, ele utilizou a palavra. Ele foi buscar lá no Salmo 2, 7, e em Isaías 42, 1, juntou os dois e fez essa declaração. E ainda tem um bocado de crente buscando manifestação de Deus num pardal, né? Buscando manifestação de Deus numa nuvem, buscando manifestação de Deus em coincidências, quando o próprio Deus escolheu a sua palavra para manifestar a sua voz aos homens. Então, onde é que nós temos que primordialmente buscar a revelação de Deus? Na palavra. E aí, querido, vem a pergunta, você está lendo a palavra? Tanto eu propus, quanto a pastora Tágila propôs, né? Tem dois grupos diferentes, e nós propusemos às pessoas lerem a palavra de Deus. Então, se você precisa da ajuda, se você precisa do incentivo de alguém para ler a palavra de Deus, entra nesses grupos, e você vai poder acompanhar a palavra de Deus. Se comprometa com isso. Ler a palavra de Deus todos os dias, queridos, é como alimento. Quem aqui já tomou café da manhã hoje? Quem já tomou café? Agora, não levante a mão. Quem já leu a Bíblia hoje? Não levante a mão, só reflita. Né? Não entrega os irmãos não, viu? Eu também ia levantar a mão. Eu também já li a palavra, mas não levantei não para não entregar os irmãos. Porque aí quem não levantasse a mão, né? Você já leu a palavra hoje? Tua alma ainda está faminta, teu corpo está saciado, mas a tua alma ainda está faminta. Então leia a palavra de Deus. Então olha o que Deus diz aqui, olha o Salmo e a parte de Isaías que ele utiliza. Ó, Salmo 2,7, mas eu vou ler de 6 a 9. Eu mesmo estabeleci o meu rei em Sião, o meu santo monte. Proclamarei o decreto do Senhor. Ele me disse, tu és o meu filho, hoje eu te gerei.
Ó, ele usou esse trecho. Tu és o meu filho. Continuando, pede-me e te darei as nações como herança e os confins da terra como tua propriedade. Tu as quebrarás com a vara de ferro e as despedaçarás como a um vaso de barro. Salmos 2, 6 a 9. Isaías 42, 1. Vou ler até 4. Eis o meu servo, ok? No primeiro, tu és o meu filho. Aqui ele diz, és o meu servo, a quem sustento, o meu escolhido, em quem tenho prazer. Porém nele o meu espírito, e ele trará justiça às nações. Não gritará, nem clamará, nem erguerá a voz nas ruas, não quebrará o caniço rachado, não apagará o pavio fumegante, com fidelidade fará justiça. Não mostrará fraqueza, nem se deixará ferir, até que estabeleça a justiça sobre a terra. Em sua lei as ilhas porão sua esperança. Isaías 42, de 1 a 4. Então, queridos, essa palavra nos faz um apelo. Essa palavra nos faz um apelo. E que apelo é esse? Está aqui em Filipenses 2, 3 a 11, que eu vou pedir sua atenção à leitura. Nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a si mesmos. É bonito a gente ler isso, difícil é praticar. Você considera a sua esposa superior a você mesmo? Você considera o seu esposo superior a você mesmo? Não é superior em hierarquia não, queridos. É superior em direitos. Você preza mais por servir ao outro ou por ser servido? É isso. Então, quando um pai educa um filho, quando um pai disciplina o filho, isso não é ser maior do que o filho. Pelo contrário, é entender, eu recebi de Deus um privilégio de ter essa criança aqui para ser criada por mim. Eu preciso criar essa criança nos caminhos do Senhor. Essa criança certamente será muito melhor, muito maior do que eu. Então eu preciso zelar para que ela não seja medíocre. Eu preciso zelar para que ela não seja uma pessoa que não vai exercer todo o potencial que Deus deu a ela. Então considerem os outros superiores a si mesmos. Cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também do interesse dos outros. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo a que devia apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens, e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Por isso Deus o exaltou à mais alta posição e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho no céu, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Aplauda ao Senhor. Sabe, queridos, da mesma forma que Deus o exaltou em razão dele ter se humilhado, da mesma forma Deus nos exaltará se nós tivermos a mesma disposição de nos humilharmos. Nos humilharmos antes de tudo diante de Deus, mas nos humilharmos também diante dos homens, não se deixando no entanto ferir, porque Jesus não se deixou ferir na sua alma, ele se deixou ferir no seu corpo. Ele disse: se alguém te pedir para andar com ele 1 milha, anda a 2ª milha. Não faça só o que te pedirem, faça além do que te pedirem. Não permita que firam a sua alma com ofensas. Receba as ofensas, mas não deixe que ela entre no seu coração. Sabe, queridos, quando nós nos dispomos a cuidar de pessoas, é algo que a gente certamente experimentará: ingratidão, ofensas. Quantas vezes você cuidou de alguém
e depois essa pessoa foi ingrato com você, te disse coisas que você não queria ouvir? Quantas vezes? E aí eu te pergunto, você ficou chateado, talvez criticando essa pessoa? Quem pensa ela que é? Eu dei o melhor de mim e é isso que eu recebo dela. Ingrato, ingrata, é o que ela é. Ou você pensou o seguinte: poxa, ela está me ofendendo assim porque está doendo. Está doendo. Aí ela não sabe como lidar com essa dor, precisa encontrar um culpado. E o culpado é quem a gente mais ama. Já percebeu isso? Normalmente as nossas insatisfações, quem é casado, a gente acaba descontando em quem? Na esposa, no esposo, nos filhos. Às vezes está irritado com alguma coisa, frustrado com o trabalho. E aí você chega em casa, a criança quer brincar. Peraí, menino, deixa eu sossegar. Toma aqui o celular, bota logo um negócio aqui para tu ficar vendo o celular. Enchendo meu saco aqui. Vim para casa, foi para descansar. Acabou ofendendo a criança. Mas por que ofendeu? Porque está ferido. Então, queridos, nós precisamos não permitir que as circunstâncias, que as ofensas criem raízes no nosso coração. Precisamos ter a mesma atitude de Jesus, que embora humilhado pelos homens, não se permitiu ferir pelos homens. Quero te convidar agora a ficar de pé, porque eu quero fazer com você agora um momento de reflexão. Aquelas pessoas que estavam lá no batismo de Jesus, elas estavam numa fila de arrependimento. Elas chegavam lá e elas anunciavam os pecados que elas tinham cometido. Mas eu te pergunto, você sabe que pecado tem cometido? Será que você tem se sentido orgulhoso de alguma coisa? Será que você tem se sentido humilhado pelas pessoas? Porque quando nós nos sentimos humilhados pelas pessoas, isso na verdade é sintoma de um pecado chamado orgulho. Então eu te pergunto agora, responda só para você: eu estou me sentindo ofendido por alguém? Se estiver, querido, eu quero te dar a oportunidade de você se arrepender, como aquelas pessoas que estavam naquela fila confessavam seus pecados e se arrependiam. Então fecha os teus olhos agora. Fecha os teus olhos, eu vou te dar um tempo aqui, um minutinho, para você pedir a Deus: Deus, sonda meu coração, vê se há em mim algo que te desagrade, e se houver, me revela, para que eu possa confessar o meu pecado e ser perdoado, e ser perdoada, tá bom? Vamos tirar um tempo. Enquanto isso, o Ministério Louvor está aqui adorando, e também o Ministério Louvor pode se arrepender, viu? Pode se arrepender também, viu? Pode até chorar, se quiser cair no chão aqui e chorar, está liberado. Quando o meu eu e o meu orgulho descer comigo e se misturar como as águas do rio, então subirei como Naamã curado. Eu abro mão de tudo que sou, só pra servir-te, ó meu Senhor. Eu abro mão de tudo que sou, só pra te adorar. Teu amor me purifica.
Pai, perdoa-nos pelos nossos pecados. Nós queremos nos humilhar como o teu próprio Filho se humilhou, mas foi exaltado por ti, Pai. Também confiamos na tua exaltação, que certamente ocorrerá no teu tempo, que certamente ocorrerá no tempo oportuno. Mas nós queremos nos humilhar, porque se o meu mestre se humilhou, quem sou eu para não me humilhar? Se o meu mestre não achou que as ofensas que estavam sendo feitas a ele eram motivo para se distanciar daquelas pessoas, para amaldiçoar aquelas pessoas, se ele não achou que isso era motivo para não perdoar essas pessoas, quem sou eu para não perdoar? Quem sou eu para me ofender? Quem sou eu para amaldiçoar o meu irmão? Te peço perdão, Senhor, por todas as vezes que não vigiei a minha conduta e me permiti sentir ofendido por alguém. Perdoa-me, Senhor, por todas as vezes que não tive consciência de quem eu sou em Cristo Jesus. Senti que a minha identidade estava ferida, quando a minha identidade é o próprio Cristo. Perdoa-me, Senhor, por todas as vezes que eu acabei ofendendo as pessoas que me ofenderam. Perdoa-me, Senhor, porque não tive a maturidade de confiar na minha identidade em Cristo e precisei preservar a minha identidade, me defendendo ou talvez até ofendendo a quem falou mal de mim. Perdoa-me, Senhor, no nome de Jesus. Amém. Aplauda ao Senhor. Quero nesse momento também fazer um convite a você que ainda não entregou sua vida a Jesus. Se houver alguém aqui que ainda não entregou sua vida a Jesus, levante sua mão e tome essa decisão agora. Tem alguém que gostaria de entregar sua vida a Jesus? Tem alguém que precisa entregar sua vida a Jesus? Amém. Crendo que todos já são filhos de Deus, te peço agora, levanta a tua mão direita. Que o amor do Pai, que a graça infinita do nosso Senhor Jesus Cristo e que a comunhão do Espírito Santo prevaleça sobre a sua vida. Que Deus os abençoe. Tenham todos um domingo maravilhoso e até o próximo domingo. Deus os abençoe. Tchau. O meu eu e o meu orgulho descer comigo e se misturar com as águas do rio, então subirei